Bom, nessa semana eu não tenho aqui um assunto específico. Mas eu vou deixar vocês escolherem aqui um assunto específico. Que você acha de repente, você escolher um tema, né? Escolhe um tema aí, vamos lá. Joguem um tema aqui que você quiser, né? Jogue um tema que você quiser, ou faça a pergunta que você quiser e vamos usar esses 20 minutinhos agora que nós teremos para a gente bater um papinho aqui no Café com Inteligência. Esse momentinho que na hora do almoço é mais almoço com inteligência do que café com inteligência, né? Mas é uma maneira que a gente tem de estar trocando uma ideia, falando um pouquinho. Olha, gente, eu tô suando demais, misericórdia. Pro pessoal que entrou agora não tá entendendo nada, aqui em casa estão trocando, né? Eu botei aqui energia solar e a Light veio trocar aqui o relógio, porque agora eu tô produzindo a minha própria energia aqui. Mas misericórdia, eles tiveram que desligar tudo, desligou o ar-condicionado, desligou luz, desligou tudo. Muito bem, assunto volta de Jesus. Pode ser, é um dos assuntos. O que mais aí? Vamos lá. Medo, tem gente que quer que eu fale sobre medo. Medo, volta de Jesus. Vamos ver aqui, ó. Que tal falar sobre o medo da volta de Jesus, né? Ninguém sabe. Vamos lá, mais assuntos aí, vamos lá. Alguém me deu um assunto para falar. Vamos lá, joga um assunto aí que você acha interessante para a gente tratar. Inteligência espiritual, meu tema. Que mais? Vamos lá, jogue aí. Então a gente tem aqui, ó. Volta de Jesus, medo e inteligência espiritual. 3 temas distintos. Como descobrir seu propósito? 4 temas. Perfeito. Medo da volta de Jesus, né? Como esperar em Deus. Pronto, tem 5 aqui agora. Vamos lá. Como esperar em Deus, propósito, volta de Jesus, medo e como descobrir meu propósito, né? Acho que esse eu já falei aqui. E aí? Vamos lá. Votação agora. Bote o tema que você escolheu aí, desses daqui. Vamos lá. Como descobrir seu propósito, a volta de Jesus, medo. Qual foi o outro? Inteligência espiritual. Desses 4, o que vocês acham mais interessante para a gente bater um papinho agora aqui de uns 20 minutos? Antes que eu derreta todo. Eu estou aqui com um cheiro de maracujá. Porque eu tenho um sabonete, um sabão que é maracujá. E aí você toma um banho com ele, você fica cheirando maracujá. Um cheiro gostoso demais. E quando você começa a suar, aí você faz com que o ambiente todo fique com cheiro de maracujá. Pensa num negócio desse. Todo mundo calmo aqui em casa com o meu cheiro de maracujá. Muito bem, chegando aqui. E aí, gente? Volta de Jesus, inteligência espiritual, ansiedade ou como descobrir o seu propósito? Ih, já botaram mais um tema aqui, ó, inteligência emocional. Inteligência espiritual, na verdade. Como descobrir meu propósito, ascensão na vida profissional, espiritual. Muito bem. Então eu vou fazer o seguinte, já que vocês não escolhem, já que vocês ficam jogando aqui vários temas diferentes, eu vou escolher aqui então o tema. Nós vamos falar o seguinte, vamos falar um pouquinho de cada coisa. Agora eu te peguei. Vamos falar um pouquinho de cada coisa. Como é que a gente sabe que nós estamos próximo da volta de Jesus? A primeira coisa, vamos falar sobre isso aqui. Como é que a gente sabe que a gente está próximo da volta de Jesus? A primeira coisa que me situa bem sobre a volta de Jesus é o seguinte. As 7 cartas às igrejas da Ásia. Cada uma daquelas 7 cartas faz menção a um período da igreja. Se você pegar o nome traduzido de cada uma das 7 cartas, você vai descobrir que cada uma daquelas 7 cartas é um período da igreja. Então você tem um período em que a igreja era a igreja primitiva, você tem um outro período em que houve os remanescentes, ou seja, já entrou, a igreja se perde, né? Tem um casamento, Pérgamo, um casamento que é quando a igreja romana se casa com o Império Romano. Depois você tem um outro período, que é quando a igreja se perde e entra no período das trevas, a gente estudou isso no colégio primário. Quando você passa por esse período das trevas, nós temos uma outra igreja, um outro nome de igreja, uma outra carta enviada, que é a carta missionária, né? É uma igreja missionária, uma igreja, se eu não me engano, é Sardes, é a igreja que vai
né? A igreja de John Hood, John Wesley, e aí a igreja sai para pregar o evangelho pelo mundo, tem um grande avivamento pelo mundo. Depois desse grande avivamento vem então uma apostasia. A igreja entra no avivamento e logo em seguida vem a apostasia. Aliás, deixa eu dizer uma coisa para você. Nós estamos vendo o avivamento de Asbury, lá de Kentucky, de Wilmore, né? Wilmore, Kentucky. A faculdade, a universidade de Asbury. Sempre que você vê um avivamento acontecendo, é um sinal de que os céus estão se manifestando, principalmente porque há uma angústia na terra, há uma tristeza, há uma perdição estabelecida na terra. O homem está tão perdido, que os céus, então, ele desce e causa uma revolução. Ele causa uma revolução. A ideia da revolução, a ideia dos céus causarem uma revolução entre os homens é justamente para poder se atacar, vamos dizer assim, para poder se autodeclarar que nós não pertencemos a esse mundo, que nós não estamos aqui para isso. E por isso pessoas são tomadas no Espírito Santo, são tomadas num mover diferente. Temos que trabalhar todos os dias, mas essas pessoas não conseguem trabalhar de tanto orar, e elas começam a orar e começam a buscar Deus e as coisas começam a acontecer ali, né? E foi o que aconteceu lá nesse lugar. Eles começaram a cantar, orar, e ninguém conseguia sair do lugar. E esse movimento vai pegando nos Estados Unidos, está acontecendo nas universidades, uma coisa incrível de um mover de Deus. Por que está acontecendo isso? Porque o pecado está se estabelecendo. Estão se permitindo aborto, assassinato de crianças. A mãe engravida, eu não quero essa criança porque eu acho que vai atrapalhar a minha vida. Ela vai no hospital e mata o seu bebê. Você acha como que os céus reagem a uma coisa dessa? O garoto nasce homem, Deus cria ele homem. Talvez para ser um pastor, talvez para ser um profeta. Aí a pessoa pega a criança bota na cabeça da criança que ele não é homem, ele é mulher. Começa a ensinar que ele é mulher. Deixa ele aceitar a ideia de que ele pode ser mulher. E aí o garoto, que seria um pastor, que seria um missionário, que seria um cantor, que seria um empresário, que seria o próximo presidente da república, aquele garoto vira uma mocinha, desde pequenininho. Depois ele vai ter uma crise de identidade e não vai ser uma pessoa feliz. Então essa desgraça que estão fazendo no mundo, os céus estão revoltados contra isso. Então o sinal principal de que Jesus está voltando é quando a gente vê esse, primeiro, que a última igreja, que é a igreja de Laodiceia, que significa governo do povo. Laodiceia significa democracia e nunca se falou tanto de democracia como hoje. E o que é pior, é uma democracia não real, é uma democracia hipócrita. As pessoas que estão defendendo o que eles chamam de democracia, ou seja, governo do povo, na verdade o povo não tem suas próprias vontades. Ideologias estão sendo colocadas dentro da cabeça de um povo que não tem poder para decidir. Então, por exemplo, quem é esse povo? São seres humanos, né? Seres humanos. Só que esse povo que defende a democracia, na verdade, está defendendo o assassinato de crianças. Eles estão defendendo ir de encontro à lei natural do seu próprio corpo, do seu próprio gênero, do seu próprio nascimento. É impossível você entender que é democrático uma coisa que vai de encontro a mim mesmo. Quer dizer, o bem da população está sendo roubado. O dinheiro da população é roubado em nome de um Estado. O Estado começa a arrancar dinheiro dessa população. O Estado não investe na população para que ela ganhe o seu próprio dinheiro. O Estado quer dar migalhas a essa população para que essa população viva. Isso é um sinal do final dos tempos. Laodiceia, que é a última igreja de Apocalipse, fala que ia se viver o período da democracia. Ou seja, o Rei dos Reis não é mais o Senhor da Terra. O Senhor da Terra é o diabo. Por isso a Bíblia diz, o mundo jaz no maligno. Jesus disse, o mundo jaz no maligno. Quando isso acontecesse, quando esses sinais acontecessem, aí saberíamos que estamos chegando no fim. O que está acontecendo? O homem está destruindo a natureza. O homem está destruindo a própria vida, as próprias pessoas.
Esse vírus que foi colocado aí no mundo não foi colocado por acaso. Ele foi colocado para matar milhares e milhares de pessoas, porque eles colocaram na cabeça, e eles têm essa ideologia de dizer que tem muitas pessoas no mundo e que vai haver uma fome mundial. Mas o resultado da fome mundial é a corrupção. O resultado da fome mundial é a corrupção. Aonde as pessoas passam fome? As pessoas passam fome aonde há corruptos, aonde há ditadores, aonde há governos corruptos que se apropriam das coisas das pessoas. Você não pode trabalhar e ganhar seu próprio dinheiro, você tem que viver sobre uma esmola do Estado. Esse é um sinal de que Jesus está voltando. Então, para quem queria que eu falasse sobre Jesus voltar, tá aí uma boa conversa sobre a volta de Jesus. Estamos na 7ª igreja, a igreja de Laodiceia. Laodiceia significa governo do povo ou democracia. A essa igreja, Jesus disse: eu estou do lado de fora e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei, ceiarei com ele e ele ceiará comigo. Jesus está falando de intimidade. Vou para um outro assunto agora. Medo. Nós não temos que temer o que possa nos fazer um homem, mesmo que estejamos no final dos tempos. Mesmo que a gente saiba e veja que tantas pessoas ruins estejam tentando dominar a gente e destruir a gente. Mesmo que a gente veja o aumento da violência, mesmo que a gente assista o aumento da perseguição à Igreja de Cristo, nós não temos que temer. Não temos que temer a nada, porque o Senhor que está conosco é aquele que é o dono de tudo. Ele é o dono do ouro, da prata. Ele é o dono da minha vida, ele é o dono da minha casa, ele é o dono da minha família. Aqui vem a inteligência espiritual. Se eu tenho medo é porque eu não confio. Por isso eu tenho que desenvolver a confiança e a fé. Qual é o oposto do medo? O oposto do medo não é a coragem. O oposto do medo é a fé. Porque o medo é a má gestão do futuro. É quando eu não acredito ou quando eu acredito que no futuro algo ruim vai acontecer. Mas quando eu tenho fé, é o contrário. Eu acredito que algo bom vai acontecer. Eu acredito que tudo está no controle de Deus. Então escute, como é que eu elimino o medo? Desenvolvendo a minha fé. Isso é inteligência espiritual. É desenvolvendo as informações que eu recebo da palavra de Deus, das pregações que eu escuto, das lives que eu escuto, ouvindo os meus mentores, ouvindo as pessoas que eu sei que podem trazer fé e vida para mim. E essas pessoas pregam Jesus. Essas pessoas trabalham para Jesus. Essas pessoas são apóstolos, são obreiros, são pastores, são líderes de célula. Essa pessoa é você. Você é responsável para tirar o medo da humanidade. E como é que você tira o medo da humanidade? Não é fazendo curso de motivação para dar coragem à pessoa. Vamos lá, pensa positivo, dá um grito, yes, yes, yes. Grita aí, ha, ha, ha. Nada disso. Dê Jesus para as pessoas. Dê Jesus, porque é Jesus quem tem a palavra de vitória. Quando eu estou preocupado com alguma coisa que possa acontecer no futuro, eu tenho sempre uma canção para cantar. Uma delas é: eu tenho em mim um canto de vitória, que foi escrito por Jesus na cruz. Um canto lindo que mudou a história e que a este mundo em trevas trouxe luz. Com meus lábios canto a verdade, que Cristo um dia em breve voltará, virá com seu poder e majestade, e com sua igreja em glória reinará. Eu tenho em mim um canto de alegria, eu tenho em mim um hino de louvor, não apenas de palavras, mas de vida e amor, que testemunha a vitória do Senhor. É isso aí. Se você crê em Jesus, se você ama Jesus, você tem sempre uma canção nova para cantar. Você tem sempre algo poderoso para declarar. Você tem sempre uma fé para liberar, uma palavra profética para usar como arma de gestão e de poder sobre o seu futuro. Eu profetizo aqui em nome de Jesus. Você vai ter inteligência espiritual para vencer o seu medo, para não reter a tua esperança
e a vitória de Deus para a sua vida. Você vai prosperar, você vai crescer, você vai ter vida, você vai ser extraordinário. Sua família será abençoada, sua casa será abençoada. Você não temerá os terrores de dia, nem a seta que voa de noite, nem peste que assola ao meio-dia. Porque 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Esse é o Salmo 91, que você vai ter na sua cabeça como defesa e proteção da sua fé. Porque o Senhor é teu pastor, e nada te faltará. Ele te faz deitar em verdes pastos, guia-te mansamente a águas tranquilas. Ele refrigera a tua alma. Ele te guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que você andasse pelo vale da sombra da morte, tu não temerias mal algum, sabe por quê? Porque ele está contigo. A sua vara e o seu cajado lhe consolam. Ele preparas uma mesa perante ti, na presença dos teus inimigos. Ele unge a tua cabeça com óleo e o teu cálice, a tua alegria, ela transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor te seguirão todos os dias. E tu habitarás na casa do Senhor por longos e longos e longos dias. Foi um prazer estar com você nessa tarde. E olha, não se esqueça que espiritualidade é o estado natural do teu ser. Você é um ser espiritual. Beijo.